Agora, vamos ver então a parte feminina ou gineceu. Só um minuto. E aí, vamos fechar esse ciclo, fechar essa informação, porque aqui a gente vai ver a fecundação. O que acontece quando acontece a fecundação? Ou seja, quando o grão de pólen foi, pelo processo de polinização, levado até aterrissar em cima do gineceu, da parte feminina da planta, aí entra o funcionamento da parte feminina da planta, que é o que a gente vai ver aqui agora. O slide chegou aí? Chegou, Elmi. Beleza. Vamos lá. Gineceu, então, é o nome do aparelho feminino da planta, certo? Que ele tem essa pontinha ali grande que aparece, olha aqui, ó. Aqui, por exemplo, você tem o androceu, certo? Você tem os estames ali, mas lá no meio você tem um gineceu, que ele cresce ali maior. Isso aqui, ó, você tem lá embaixo, essa parte redondinha, lá dentro, um talinho grande, uma pontinha bem grudenta, fica normalmente no formato de uma garrafinha. Esse daqui é o gineceu, é a parte feminina da planta. Ele é o aparelho reprodutor feminino da planta. Ele é formado por folhas, chamadas folhas capelares, folhas modificadas, que mudaram a forma, grudaram e formaram aquela garrafinha, mas elas são capelas, são folhas, ok? Folhas adaptadas. Tudo na flor é folha adaptada, tá bom? E elas vão se fundindo, se dobrando, para poder formar esse padrão de garrafinha aqui, que é o gineceu, que é a parte feminina da planta. Bom, o gineceu, ele tem um apelido, ele é conhecido popularmente também como pistilo. Então, a gente tem a parte masculina, que é a antera, e a parte feminina, que é o pistilo ou gineceu, tá bom? Ele tem três partes. A partezinha lá de cima, que chama estigma, que é a parte grudenta que eu falei, um talinho, que é o estilete, e o ovário lá embaixo. O estigma é essa parte superior. Olha só, aqui, ó, tem um monte de anteras aqui, ó, a parte masculina, e lá em cima um estigma, que é uma planta que tem aquela característica, certo? Aquela estratégia de favorecer, coloca no estigma mais alto, como essa aqui, ó, e a antera lá embaixo, para dificultar ter autofecundação, e ela ser fecundada por pólen de outra planta, tá? Então, o estigma, ele tem ali em cima um monte de glândulas que produzem uma substância grudenta. E aí, quando o grão de pólen vem pelo vento e encosta, ele gruda. Olha só quantos grãos de pólen grudados em cima desse estigma aqui. Então, ele tem aquele melzinho, não é o mel, não é o néctar, tá? Estou falando, é uma secreção, substância grudenta que fica ali para o grão de pólen aderir, e quando ele vai aderir, ele vai conseguir germinar o tubo polínico ali, o pequenininho, crescendo por dentro desse talinho aí, certo? Que é o estilete. Então, depois que o grão de pólen aterrissou em cima do estigma, aqui, ele vai desenvolver o tubo polínico crescendo dentro do estilete, tá bom? Na direção lá de baixo do ovário, que é a parte mais gordinha. O ovário não é o gameta feminino, ele só faz parte do aparelho reprodutor feminino, mas lá dentro do ovário, que é uma parte oca dilatada, vão crescer os óvulos. Você pode ter um óvulo só dentro do ovário, ou você pode ter centenas de óvulos aqui, trocentos óvulos, ok? O óvulo é o gameta feminino da planta? Ainda não. O óvulo também não é o gameta feminino da planta. Dentro do óvulo é que você vai ter o gameta feminino, que é a oosfera, ok? Dentro do óvulo é que você tem o gameta feminino. Igual o grão de pólen é o gameta masculino? Não. É o gametófito? Não, ele é um pré-gametófito. O gametófito masculino é o tubo polínico quando cresce. Dentro dele, o núcleo germinativo divide em dois por mitose, formando o gameta masculino. A oosfera, a mesma coisa, ela vai estar dentro do óvulo, ok? Cada óvulo vai ter um pedúnculo ali que vai prender no ovário. E aí você vai ter um ovário com vários óvulos presos ali, tá bom? Cada um aqui é um óvulo, tá? Bom, dentro do óvulo ele tem algumas camadas que chamam integumentos, que vão proteger ali a oosfera que está lá dentro, protegida, que é o gameta feminino mesmo. O nome dessas camadas são primeira e segunda camada, primina e secundina. Esse que é o nome, tá bom? Primina e secundina. Primina, a primeira de fora, a secundina de dentro. São as duas camadas protetoras, que elas não fecham totalmente, elas se abrem numa ponte, numa parte, que é por onde o tubo polínico vai crescer, trazendo o gameta masculino para fecundar ali dentro, a oosfera, tá bom? Dentro, então, dessas camadas protetoras, você vai ter o megasporângio. E o megasporângio
ele vai ter uma célula volumosa, grandona, que chama célula-mãe do megásporo. Igual a gente tinha a célula-mãe do micrósporo, para formar o micrósporo, que é o precursor do gameta masculino, aqui a gente tem dentro dessa proteção aqui do óvulo, certo? A gente tem a célula-mãe do megásporo, que essa célula ela vai se dividir por meiose para formar 4 megásporos. 3 vão ser pequenininhos, que vão se degenerar, e o que resta é o megásporo fértil, certo? E esse megásporo fértil é que ele vai germinar quando o núcleo dele se divide por mitose, ele vai sofrer mitose. E ele vai ter 3 mitoses consecutivas. Lá o núcleo germinativo do esporo, do grão de pólen, vai ser uma mitose e produz 2 gametas masculinos já. Aqui o megásporo, ele vai se dividir por mitose, 3 consecutivas, vai formar 8 células. Ok? Essas células é que vão desenvolver e organizar o que a gente chama de saco embrionário, que é o gametófito feminino. O saco embrionário tem uma célula que chama oosfera, ok? Do lado dela vão ter 2 células que chamam células sinérgidas, ok? Então você vai ter uma oosfera, 2 células do lado sinérgidas, ele pode estar, dependendo da posição ali para cá ou para cá, ok? E as outras, elas são células auxiliares só, organizando toda aquela estrutura ali. Do lado oposto de onde está a oosfera, você vai ter outras 3 células parecidas com aquela que vieram da mitose também, que se chamam células antípodas, ok? E no meio, você vai, do saco embrionário, você tem um citoplasma com 2 núcleos chamados núcleos polares. Isso tudo é a estrutura dentro do óvulo, ok? Toda essa estrutura aí. Bom, e a fecundação acontece como, então? Quando o grão de pólen aterriza em cima do estigma, ele começa a desenvolver o tubo polínico. O tubo polínico aqui é o gametófito masculino. Dentro do tubo polínico, vai ter a germinação do núcleo germinativo, formando os 2 gametas masculinos, certo? Você tem 2 núcleos. Um sofre mitose e forma os gametas masculinos. O outro, que é o núcleo vegetativo, é o que vai comandar o crescimento do tubo polínico. O tubo polínico vai crescendo, se vários grãos de pólen aterrissarem em cima do estigma, vários vão crescer e germinar. Mas só um vai chegar primeiro, igual a competição dos espermatozoides mesmo. Só um vai chegar primeiro. Quando esse tubo polínico, o primeiro, chegou lá, ele caiu no estigma, certo? Rompeu a entina, que é a camada que protegia ali, cresceu, formando o tubo polínico, chegou lá no fundo, deu aquela volta, como eu mostrei, para poder chegar lá dentro do ovário, ok? Ele vai crescendo, passando pelo estilete, sendo atraído por quimiotactismo, igual a gente viu isso nas outras plantas. E aí, quando ele chega lá dentro do ovário, ele está levando os 2 núcleos espermáticos que sofreram mitose, lembra? Que vieram de divisão lá de um núcleo daquela célula binucleada que era o grão de pólen, né? Você tem 2 núcleos espermáticos, ok? E aí o núcleo espermático foi lá, entendeu? O tubo polínico chegou, alcançou o ovário, penetrou no óvulo, certo? Aí ele faz uma dupla fecundação. Primeiro, um núcleo espermático vai achar uma oosfera e vai fecundar. Formou o zigoto 2N. O outro núcleo espermático vai achar um dos 2 núcleos polares que está lá no meio, certo? E vai ter uma fecundação lá formando 3N, ficando 3N ali. Esse resto todo de material vai ser usado para o desenvolvimento da próxima planta, tá bom? Mas beleza, você teve a formação de um único zigoto aqui, ó, tá? 2N. O resto é só anexo, tá bom? Bom, teve a fecundação, aconteceu, as pétalas e sépalas que estavam ali em volta da flor, elas vão murchar. Aconteceu a fecundação lá dentro do ovário, as pétalas vão murchar, ok? Murchou o óvulo fecundado, ele vai começar a desenvolver. Todas aquelas células em volta, 3N, M, toda aquela estrutura que estava em volta de células anexas, elas vão se desenvolver dando origem à semente. Então, uma semente é um ovário. Um óvulo, desculpa, a semente é um óvulo fecundado. Que desenvolveram, todos os tecidos em volta desenvolveram formando a semente, e lá dentro tem um único zigoto. Ok?
Beleza. Aquele núcleo 3N lá, ele vai dividir por mitose e vai criar um tecido de reserva que chama endosperma secundário, que serve como alimento, nutriente para a semente na hora que estiver desenvolvendo, como a gente já estudou, a semente, ela vai servir, todo esse endosperma secundário, por exemplo, vai servir de nutriente ali para a semente desenvolver e começar a planta ali antes dela enraizar e conseguir pegar nutriente do solo, tá bom? Bom, o zigoto 2N, então, ele vai sofrer mitose, o zigoto 2N, o zigoto mesmo, ou seja, o que realmente está formando o embrião. Ele vai desenvolver por mitose e formar o embrião. Aquele 3N vai formar o endosperma, né, que é só alimento. A semente, então, ela vai se desenvolver porque ela vai produzir alguns hormônios vegetais, ou auxinas, que são esses hormônios vegetais, o AIA, o ácido indolacético, e as giberelinas. Quando esses hormônios começam a atuar em todos os tecidos anexos ali em volta, ok? Eles vão promover o desenvolvimento da semente e vai formar o fruto. Então, a semente em desenvolvimento vai produzir os hormônios, ok? E eles vão permitir que todo o envoltório, ali as pétalas já caíram, mas todo o envoltório forma o fruto. Então, o fruto é formado depois que que a flor se desfez. E a flor se desfaz depois que a fecundação aconteceu. Então, o fruto ele vai se formar, ok? Depois do endosperma, que aconteceu depois da fecundação. Tá bom? Aqui tem um ciclo inteiro, e aí fechou.